Olá, cá estamos nós neste comecinho de 2025. Bom ano novo para todos. Ainda está em tempo, né, Cris? Sim, sempre dá tempo de desejar sorte, saúde e sucesso para todos. Hoje vamos continuar apresentando uma seleção de momentos marcantes das entrevistas que fizemos no Persona em 2024. E vamos começar com quem? Que tal com o Tuca Andrada? Ótimo! Então vamos lá. O Tuca nos falou sobre como ele tomou contato com as obras de dois artistas fundamentais das nossas artes e que ele interpretou no teatro, Orlando Silva e Torquato Neto. Foi uma conversa super gostosa e descontraída e tá aí pra gente ver. Orlando Silva nasceu em 1915 e tinha apenas 3 anos de idade quando seu pai, um violonista e funcionário da Central do Brasil, morreu vítima da gripe espanhola. A infância e a juventude de Orlando foram marcadas pela pobreza e desde muito cedo teve que trabalhar duro para ajudar no sustento da família. Mas, nas horas vagas, ele gostava de cantar para os colegas. E sua bela voz chamou a atenção do cantor Francisco Alves, que o levou para o rádio. Orlando foi o primeiro artista a ter um programa próprio na Rádio Nacional. E entre seus grandes sucessos estão canções como Lábios que Beijei e a primeira gravação de Carinhoso, de Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê. Orlando arrastava milhares de pessoas para seus shows, o que lhe conferiu a fama de primeiro ídolo de massas do país. A vida e a obra dessa grande figura da nossa música popular, em algum momento tocaram o coração de Tuca Andrada, que produziu e o interpretou na peça musical Orlando Silva, o Cantor das Multidões, e no show Orlando Silva Nada Além, dois grandes sucessos de sua carreira. Uma peça musical e um show, né, inspirado nessa figura. O que te inspirou nele? Na verdade, eu cheguei no Orlando Silva de uma maneira muito louca, porque eu estava lendo o Anjo Pornográfico. Anjo Pornográfico não, o livro do Garrincha, sobre o Garrincha, do Rui A Castro. Estrela. A Estrela Solitária. Isso. Eu estava lendo esse livro, o Anjo Pornográfico é sobre o Nelson. Eu estava lendo esse livro e, num determinado momento, ele fala que o Orlando Silva e o Garrincha, eles se encontravam na década de 70, começo da década de 70, num restaurante que tem lá no Leme, no Rio de Janeiro. E eles ficavam conversando. E ninguém nunca soube o que eles conversavam. Ele dizia, é engraçado, que foram dois grandes ídolos que tiveram problemas com álcool, né? E que se encontravam, com certeza devia estar falando de futebol, de bobagem, nada demais. Né? Ele disse, olha só que interessante fazer uma peça entre o encontro desses dois caras, né? Que tem uma trajetória parecida, dois grandes ídolos populares que têm um problema com o álcool e que estão aí, né, sentados num restaurante, ninguém nem sabe quem é, passa por eles, nem sabe quem é. Aí, logo depois, o Rui faz uma mini biografia do Orlando, ele conta. Aí, quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus do céu, essa história é maravilhosa. Aí eu comecei a ouvir, a ler sobre Orlando Silva, ouvi Orlando Silva, né? Tive contato com Jonas Vieira, que já faleceu, que foi o melhor biógrafo, a melhor biografia do Orlando Silva vem dele. Ele ficou encantado com a minha ideia e aí a gente começou a fazer. Encomendei o texto ao Antônio Debondes e a Fátima Valença, que fizeram o texto, e o Debondes dirigiu. Né? E aí eu fui lá, me meti a cara mesmo, fui estudar a época, eu vi tudo quanto é de cantor que tinha na época, entendeu? Eu acho que o Orlando Silva, o que mais me impressiona nele é porque ele não é só um cantor, um grande cantor, ele é um excelente cantor. Ele é um inventor, depois dele, todos os cantores passaram a imitá-lo, de uma maneira ou de outra. Foi uma quebra ali, né? Foi uma quebra. Não é que não existisse grandes cantores na época, claro que existiam. Claro. Carlos Galhardo, tem muita gente bacana, entendeu? O Francisco Alves, o Silvio Caldas, todos esses caras já estavam aí. E já era um sucesso. Mas ele traz uma brasilidade, ele traz que não existia ainda, uma malandragem para a música, uma brincadeira com a música, que vai influenciar João Gilberto, que vai influenciar Elis Regina, que vai influenciar os grandes cantores, entendeu? Você vê ecos do Orlando Silva, um cantor como Cazuza, por exemplo, entendeu?
Você vê, ele mudou mesmo, ele é um divisor de águas. E ele tinha aquele estilo derramado. Porque isso é uma coisa da época, né? A época tinha isso. Que vai desembocar no samba-canção, naquela coisa toda da década de 50. Mas ele tinha isso. Mas o que mais interessante nele é que ele brigava. Tem uma história que ele foi fazer um show aqui no Paramount, Teatro Paramount, ali na Brigadeiro. E o maestro olhou para os músicos e disse assim, não prestem atenção a eles, leiam a partitura, porque se você for prestar atenção, vocês vão se perder. Porque ele brincava tanto com a melodia, ele atrasava, voltava, ele botava coisas que se o músico fosse, ele se perdia. Né? Então, gênio, como o Garrincha. Quem ensinou o Garrincha a jogar futebol? Ninguém. Quem ensinou o Orlando Silva a cantar? Ninguém. Ele sabia. É um gênio. E como é que foi tua preparação? Porque você fez questão de cantar com a embocadura dele, né? De trazer esse jeito dele. É óbvio que se eu tivesse um terço da voz do Orlando Silva, eu seria cantor, não seria ator de jeito nenhum. O problema é que você, no teatro, você cria uma ilusão, né? Você joga a isca, se o público, né, mordeu, você está feito. Né? Mas havia, sim, essa minha preocupação de cantar dessa maneira dramática, entendeu? Porque é uma coisa da época. Até aí é fácil imitar, agora a voz dele. Aquele aparelho vocal é uma coisa absurdo, né? celestial. E às vezes pela estrada, enluarada, lembro-me de uma toada que ela para mim cantar. Torquato aconteceu, como eu conto na peça, de uma maneira muito engraçada. Eu estava voltando de uma peça, de uma resta do Orlando Silva. E eu parei numa livraria que era 24 horas no Rio, lá no Leblon. Não existe mais. E tinha esse livro do Paulo Roberto Pires, que era uma antologia, que para mim, o mais completo que tem do Torquato Neto está nisso. Torquatalha. Torquatalha. São 2 volumes. Né? Um que é mais geral, que é mais a parte de jornalismo e poesia, os outros são as cartas, são as músicas. Né? E aí eu peguei esse livro e eu não sei porque eu comecei a ler, que coisa interessante que esse cara, porque eu ouvia Torquato Neto, eu já tinha ouvido falar de Torquato Neto, saber dessa história de suicídio, mas era uma coisa muito, né, muito tênue, muito distante. Né? Eu só sabia que ele tinha sido parceiro do Caetano, do Gil, do Edu, mas não muito mais que isso. E aí eu comecei a ler. Comecei a ler e comecei a dizer, meu Deus do céu, esse cara é maravilhoso, né? E o que eu achava muito engraçado é que uma coisa que eu falo na peça também, é essa imagem do Torquato que existia de um homem muito noturno, né? Um suicida, alcoólatra, drogado, maluco, entendeu? E eu comecei a dizer, caramba, mas a obra dele não tem nada disso. É de uma lucidez essa obra incrível. Solar, né? E muito para frente, um vidente mesmo. Ele viu o que estava acontecendo. Essa coisa que ele tem, essa relação que ele tem com o Super 8, se você pensar, vai dar hoje em dia, porque hoje em dia tem festival de cinema de celular, de filme de celular. Entendeu? Ou seja, o cara via assim, não, pare de né? Se não tem dinheiro para fazer, olha aqui, ó. Procura brecha, é uma coisa que ele fala muito, procura essas brechas, procura os espaços para ocupar. Tem espaço para ocupar. Você não pode se acomodar. Se acomodou, ferrou. E fui fui construindo esse texto aos poucos, né? Pegando, e aí também, mas eu também não queria montar o Torquato de uma maneira careta, assim, nasceu não sei onde, fez não sei o quê, A solução que eu achei foi usar a obra do Torquato para contar a vida dele. Então eu conto a vida dele de acordo com a poesia dele, daquela, entendeu? O pedaço da poesia dele que ajuda que as pessoas... Porque muita gente não sabe quem é Torquato. Então, muita gente, e muita gente boa, muita gente legal, não sabe quem é Torquato. Sabe que foi um cara que viveu lá, que se matou em 72, mais nada, entendeu? Que era um cara da Tropicália, enfim. Mas não sabe. Eu mesmo não sabia tanto assim. Né? E eu disse, eu tenho que contar essa história, eu tenho que provocar a curiosidade das pessoas para irem procurar esse cara, porque... ele é fundamental para a cultura brasileira. Para mim, não existe nada mais importante dentro da cultura brasileira no século XX do que a Tropicália, como movimento cultural, porque depois da Tropicália, tudo que vem depois da Tropicália, é igual ao Rolando Silva, tudo que vem depois da Tropicália foi influenciado pela Tropicália. Tudo. Não existe nenhum movimento cultural no Brasil, após a Tropicália, que não tenha tido o início lá, entendeu? Nenhum. Nenhum. Musical não tem mesmo.
Não tem esse mesmo. divisor mesmo, né, de águas também. Se você pegar Chico Science, vem de lá. Se você pega a Vanguarda Paulista da década de 90, vem lá. Se você pega o pessoal de Minas, também vem de lá, entendeu? Aquele grupo mineiro também vem de lá. Também passa por aí. Nem Mato Grosso passa por aí, entendeu? Os milhões de cantores e cantoras que estão surgindo hoje, né, passam pela Tropicália. De alguma maneira eles tocam isso. E que se não fossem esses caras, a gente estava em outro nível muito baixo, né? Eles realmente eram videntes mesmo. Norteadores, né? Grande Tuca Andrada, ele continua fazendo esse espetáculo sobre o Torquato Neto pelo Brasil afora. Agora nós vamos para a música. Badia Saad é uma instrumentista e cantora brasileira que tem um enorme prestígio no exterior, já se apresentou em mais de 40 países. Mas quando ainda era uma estudante de música, Badi teve um encontro marcante com um dos seus ídolos, o bandoneonista Astor Piazzolla. É o que ela nos conta nesse trecho que selecionamos. Astor Piazzolla, um dos mais reverenciados instrumentistas e compositores argentinos, era filho de imigrantes italianos e nasceu em Mar del Plata no ano de 1921. Aos 4 anos de idade, mudou-se com a família para Nova York, onde aprendeu a tocar o bandoneon. Ainda nos Estados Unidos, teve contato com diversos estilos musicais que influenciariam suas futuras composições. De volta à Argentina, Piazzolla iniciou sua carreira artística integrando diversas orquestras de tango e desenvolvendo seu estilo próprio, influenciado principalmente pelo jazz e pela música clássica. Seus grandes sucessos incluem canções como Adiós Nonino, Libertango e Balada para um Louco. Seu grande reconhecimento internacional viria entre os anos 70 e 80, quando realizou turnês pela Europa, América e Ásia, colaborando com artistas como Yo-Yo Ma, Jerry Mulligan e o nosso Tom Jobim. Astor Piazzolla morreu em 1992, aos 71 anos de idade, deixando uma legião de fãs apaixonados por sua tocante música. Entre eles, a nossa cantora Badia Saad, que teve o privilégio de ter uma composição de Piazzolla feita especialmente para o duo Saad, da sua talentosa família. Ai, que lindo! Badi, como é que foi esse seu encontro com Astor Piazzolla? Então, ele já tinha composto o Tango Suite para o Sérgio Dair. E eu estava cursando a Unirio, não tinha um tostão, né? Tostão, Dedê, né? Sou do século passado, gente. Não tinha... Aí eu faltei à faculdade aquele dia, fui para as portas da sala Cecília Meirelles à tarde e literalmente bati na porta, assim. Aí depois de algum tempo veio um segurança falar comigo, aí eu sou, ainda era Mariângela, porque meu nome é de batismo, eu só assumi o Badia Saad depois. Mas eu sou a Mariângela, irmã de Sérgio Dair Saad, o seu Piazzolla compôs uma música para ele, será que eu posso entrar, que eu posso conhecê-lo? Fecha a porta. Passa um tempo, volta outra pessoa. Eu sou Mariângela. Isso, o coração já assim, né? Aí, lá pela 4ª porta, e sempre a porta fechava na minha cara, voltou o produtor dele, o empresário, falando em espanhol. Eu não entendi nada, mas assim, eu sou Mariângela, irmã, tipo, com o melhor espanhol que eu podia. Ele me segue, né? Aí eu entrei, a sala estava vazia, eles estavam acabando de passar o som. Ele me sentou assim, no gargarejo, assim. Piazzolla tocando assim. Aí acabou a passagem de som, ele desceu, sentou do meu lado. Eu fiquei tão nervosa. E aí, no espanhol dele, eu consegui entender que ele gostava muito dos meus irmãos e que era um prazer que eu estava lá, que ele estava feliz de me conhecer. E ele perguntou se eu queria assistir o espetáculo. Eu falei assim, lógico! E eu lembro que
eu fiquei tão nervosa que eu brinco, eu escrevi sobre isso no meu livro, né? Foi assim, eu quase não falei nada, porque se eu fosse abrir muito minha boca, meu coração ia pular em cima do Piazzolla. E a hora que ele começou, nossa senhora, o Soares Paz, que é o violinista, né, que assim escorre, né, lágrimas do violino do Fernando. E o Piazzolla foi, naquele dia, assim, eu entendi o quanto, né, fisicamente, emocionalmente, o quanto que essa dramaticidade é possível de ser, né, de a gente abrir esse espaço para que ela aconteça ali, ao vivo, né, com as pessoas, e a gente vai junto, né, aquele drama todo. Foi muito intenso, foi muito forte. A deriva me encontrar, me acheguei neste lugar, com os olhares na lida, aprendendo a saudar toda essa maravilha rodeada de água, plantando os meus pés no chão e plantando pra voar. Devagar o tempo vai nos levando pra dançar. Devagar o tempo vai com o vento. Trago no meu peito o mar, rio doce pra curar. Trago o infinito amor no pensamento. Que essa terra seja a intuição possa, que a calma reja e a justiça viva. Ilha das Flores. Uma delícia ouvir a voz da Badi, sempre com o seu inseparável violão. Vamos para um intervalinho agora, super rápido, e voltamos já com o Persona. Voltamos com Persona, hoje com mais uma seleção de momentos marcantes das entrevistas de 2024. Quem vem agora, Tílio? Quem vem agora é Eliane Jardine. A Eliane é uma atriz radiante, com uma carreira pra lá de vitoriosa. Ela nos falou de um episódio curiosíssimo que ela viveu quando interpretava a Tarsila do Amaral, que, aliás, ela fez na TV e nos palcos, e de um dos seus primeiros trabalhos no teatro, na peça Na Carreira do Divino. E até mostrou um trechinho dessa peça para nós. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista, escultora e cronista brasileira, considerada uma das principais artistas do modernismo latino-americano. Tarsila foi criada na fazenda da família, no interior de São Paulo, em contato com as paisagens rurais e a cultura caipira. Estudou em Barcelona, onde pintou seu primeiro quadro aos 16 anos. E depois, em Paris, conheceu e se enturmou com os modernistas brasileiros. Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade, com quem Tarsila viria a se casar. Juntos, participaram ativamente do movimento antropofágico que buscava uma expressão nacionalista e original na arte brasileira. Dentre as obras mais conhecidas de Tarsila, destacam-se Antropofagia, A Negra, Abapuru e Operários. A vida e o ambiente cultural de Tarsila foram retratados nas minisséries Um Só Coração e JK, e também na peça Tarsila. Em todos esses trabalhos, a artista foi interpretada pela nossa convidada, Eliane Giardini.
Belo personagem, hein? Ai, coisa mais linda, né? Ah, então, essa personagem, a Maria Adelaide me ligou para fazer a série, na verdade, antes da peça. Eu fiz a peça na sequência, eu acho. Na peça na sequência. Porque ela havia montado a peça aqui em São Paulo com a Esther Góes. E daí parou ela com a pesquisa que ela havia feito para fazer a Tarsila, que a Esther Góes é que tinha encomendado para ela. Ela fez a série, Um Só Coração. Ampliou o universo todo e tal. A Tarsila era um núcleo nessa história toda, né? E aí a Maria Adelaide me falou, por que você não faz a peça na sequência? Aí eu fiz a peça na sequência também. Foi uma maravilha para mim fazer a Tarsila. Primeiro porque havia uma identificação gigante, porque a Tarsila era uma caipira também. Uma mulher fantástica, tem uma passagem tão incrível. A gente estava aqui em São Paulo, fazendo a peça. Era dia, não sei se era 8 ou 10 de setembro, que é o aniversário dela. Aí o Xaxá, Pascoal e Agnes, que fazíamos a peça, assim, a gente combinou no sábado, de no domingo de manhã, no cemitério da Consolação, levar margaridas para ela. Porque ela amava margaridas. Vamos, estão todos enterrados lá, a gente visita os túmulos deles e tal, e fomos para o cemitério da Consolação. Aí visitamos, aí chegamos no túmulo da Tarsila. Quando eu cheguei no túmulo da Tarsila, por causa da série e por causa do estilo da Tarsila, que tinha caído muito no gosto das crianças no Brasil inteiro. E as professoras do Brasil inteiro aproveitaram essa onda para introduzir as crianças nesse universo dela, da pintura e de tudo isso. Bom, quando eu cheguei no túmulo da Tarsila, tinha uma turma de escola que olhou para minha cara assim. Parecia que eles estavam vendo um fantasma, né? Era a Tarsila ali, assim, né? Porque eu tinha acabado de fazer a série na televisão, né? Aí a professora falou, olha, a atriz que fez a Tarsila na série e tal. Aí as crianças iam declamar para o túmulo a caipirinha do Poiré. Aí ela falou, não, bom, então vamos declamar para você. E eu recebia a poesia que eles iam declamar para a Tarsila. Eu falei, não, pode declamar para mim que ela recebe. Eliane, sua primeira aparição na TV foi na Globo, mas foi como cantora. Você lembra disso? Cantora? No Som Brasil? Ah! Nossa, agora você me pegou. Ah, sim, o programa do Boldrin, né? Sim. Foi na Globo isso? Foi na Foi Globo. na Globo. Na época era na Globo. Olha só. E... O Boldrin era muito fã da carreira do Divino. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas, ou davas. Também tô escutando as corujas, gafanhotos lá da capoeira, pai. Oi, que tá pesada de gorda. É mesmo, né, pai? Essas estrelas no céu, esses vagalumes no brejo, né? É da gordura da noite que vai nascer o dia. É. Olha lá, senhor pai! A lua partou daquele fundagando entre meio da serra. Olha que branqueou o ar das cambaúvas lá de perto do ribeirão. Ai, mas que boniteza, que ficou tudo claro, pai. Só que a Mariquinha falando com Santo Antônio, né? Que ela fica pedindo o tempo todo esse homem, esse namorado que ela tanto quer. Aí ela vem com um buquezinho de flor, né? E fala, olha aqui as flores que eu trouxe para você. Não é uma lindura? Nem, não é? Eu ponhei lá naquele pé de jacatirão da grota. E não vá pensando, você, que foi com pouco trabalho, não, viu? Deu uma jurema que foi canseira, mas que eu tive que trepar na árvore. Que as flores do jacatirão só dá bem na copinha, né? Como você bem está ciente. Agora também não vá pensando, meu Santo Antoninho, que foi à toa que eu lhe trouxe as flores, né? Eu tô prasturina com você, viu, Santo Antoninho? Ah, você não escuta a gente. Até parece que anda com o juízo a júri. Há mais de 2 anos que eu lhe ponho as flores, toda semana, sem faltar nenhuma mica só. E você, ó, até agora nada. Eu já vou fazer 16 anos. Faço agora, ó, no tempo da Jaboticaba. Tô ficando velha passada, ué. Já tá aqui por demais de na hora de levantar fumacinha aqui por minha conta. Era Santo Antônio venerado, meu santinho namorado, que encontra o que tá perdido, me ajuda a encontrar marido. Uma graça essa oração da Mariquinha para o Santo Antônio, né?
E é bom a gente lembrar aqui do Carlos Alberto Sofredini, que é o autor dessa peça na carreira do Divino. Mas agora vamos mudar radicalmente de assunto, não é? Sim, porque vamos mostrar um trecho da entrevista com a mais importante consultora de moda do nosso país, a Costanza Pascolato, em que ela fala um pouco sobre a saga da sua família, quando ela foi obrigada a abandonar a Itália e daí vieram para o Brasil. Olha só. Você nasceu numa família aristocrática e tradicional na política italiana, no início da Segunda Guerra Mundial. Seu pai, o Michele Pascolato, chegou a ser governador de Veneza. Mas aí, num certo momento, a família teve que abandonar a Itália, né? Por problemas políticos, não foi? Ah, sim, claro, porque meu pai começou a ver que o Mussolini ia muito para o lado do Hitler, né? E era a última coisa que ele queria. Porque, na verdade, a minha família sempre foi ligada à cultura, desde meu tataravô, que eram diretores de faculdades, como Ca' Foscari, Pavia e tal e coisa. E, ao mesmo tempo, eles se preocupavam muito com o social, inclusive as mulheres de casa. Que a minha avó, bisavó, ela foi não só presidente da Cruz Vermelha, mas ela iniciou a biblioteca para mulheres em Vêneto, e minha tia-avó depois para jovens, porque eles não tinham acesso, sobretudo as mulheres. Portanto, você vê a preocupação que eles tinham com o social. E no começo, o Mussolini estava organizando a Itália de um jeito que parecia que podia ser melhor. Entende? E é o que eles acreditaram, e quando meu pai viu a coisa indo para a coisa errada, ele se demitiu. E aí o que aconteceu foi, eles se chatearam, mas você sabe que se fica com imagem é aquela, não tem jeito. Você é um fascista, né? E na época, o pessoal hoje não entende o que era fascismo do início. Então, o Atílio até me indicou uns livros que eu preciso ler, que mostra justamente o início dessa coisa, né? E, quando o papai desistiu, eles, então, lá de Roma, obrigaram o papai a contar quantas famílias judaicas tinha em Veneza, que era, aliás, e as mais ricas, porque ele já entendeu que eles iam pegar essa gente e tal. O que o papai fez foi informar todo mundo e dizer, foge imediatamente. 29 famílias. Tá? E isso, obviamente, fez com que ele conseguiu, um sucesso, né? Ser perseguido pelos fascistas e antifascistas ao mesmo tempo. Então ele teve que sumir. E a gente tentou passar na fronteira uma noite que eu até lembro, eu tinha 5 anos, mas eu lembro que minha mãe com meu irmão, que estava com dor de ouvido, então gritava e tal coisa, eu, meu pai e ela. E aí a gente foi porque a gente tinha que sair de noite escondido e tal e coisa, mas foi preso, que encontraram a gente. Então, mamãe e eu ficamos, meu irmão, a minha governante, a nossa governante, que depois cuidou das minhas filhas e até dos meus netos, a Blanche, que era a suíça, ela ficou com meu irmão para levar ele no hospital, porque ele tinha 2 anos. E eu e mamãe fomos para o campo de refugiados e papai tinha que voltar com os carabinieri. E também aí foi uma coisa extraordinária, porque os carabinieri, na metade do caminho, eles disseram, a gente vai amarrar o sapato, o senhor foge porque o senhor é uma pessoa bacana e tem uma família bacana. Aí papai fugiu, se escondeu e ficou de 4 a 5 meses, eu não me lembro direito, escondido na casa de um
advogado judeu que ele tinha Ajudado. ajudado, que morava na Suíça. Que história, menina. Agora, me diga uma coisa, você tinha 4, 5 anos, né, nessa época? Eu tinha 5. 5 anos, tá. A família perdeu a fortuna que tinha lá, vocês passaram um tempo no campo de refugiados, né? Você estava me contando que com gente de todas as partes da Europa, né? Sim. Campo de refugiado era uma espécie de depósito que eles iam jogando as pessoas que eles não sabiam o que fazer. Eles tiravam os documentos, porque a gente ficou sem, né? E todos esses também. Eu me lembro que eu gostava de uns que eram... Eu não me lembro mais aonde eles eram, mas eles cantavam e dançavam. Então, a única coisa que eu achava engraçada era essa gente. Mas eles andavam com uns bonés e cheios de piolho. Eu acabei pegando piolho. E minha mãe não queria que raspassem minha cabeça, porque quem raspava a cabeça eram as mulheres, criança não, mas, enfim, que eram colaboracionistas, ou seja, que tinham vivido tranquilamente com os inimigos da época, ou seja, os alemães e tal. Depois de um tempo, vocês vieram para o Brasil e aqui vocês já conheciam algumas famílias italianas influentes e foram recebidos pelos Matarazzo. Sim. E aí a tua mãe logo arranjou um trabalho por aqui. Na verdade, era bem interessante porque, assim, nós viemos sem saber o que fazer. Que quando a gente conseguiu os documentos, mamãe tinha ido para as embaixadas, para a América Latina era a ideia. Para a Argentina, que daí, a embaixada argentina, que aí tem toda uma história dele que eu não vou contar, porque é desse tamanho, é uma loucura também, que a minha família é toda... Bom, e para o Brasil. E eu me lembro que ela voltou para o campo dizendo para mim, a gente vai para o Brasil porque eles são tão mais agradáveis do que os argentinos. Juro. Ela falou, não, é diferente, é gente diferente. Eu quero ir para o Brasil, porque a gente tinha um histórico. Meu avô tinha terras na Argentina, em Rosário de Santa Fé. Outra história que também é muito longa. Mas ela preferiu. E veio para o Brasil com esse navio que tinha de tudo, desde toureiro até uma bailarina de Flamenco? Flamenco, que mais ou menos. Durante a viagem, mamãe e papai conheceram um monte de gente do navio, entre eles o diretor de cinema e atores que tinham participado muito da época dos filmes fascistas que eram todos um pouco a favor, sabe? Então eles tinham que sair porque tinham participado, entenderam uma coisa. Então eles disseram para papai e mamãe, papai escrevia muito bem, né? Ele disse, por que você não fica como roteirista e mamãe como figurinista de uma trupe de cinema que vinha no Rio de Janeiro, que tinha sido convidada pela Besançon Lage, que era a mulher do Lage. E era uma cantora lírica que tinha casado com esse multimilionário que era, como é que se diz? Fazia navios, como chama? Armador, né? Armador. Era um armador. E a Besançon Lage morava naquele Parque Lage do Rio, era a casa dela, com piscina, com coisinha. E a gente chegou no Rio e foi convidada para ficar lá, quer dizer, não na casa, a gente estava numa pensão em Laranjeiras. Nisso, o presidente do Brasil brigou com o Lage e deu um basta para o negócio dele, então a Gabriela ficou, ok. Aí o Matarazzo soube que nós estávamos lá. E por que eles conheciam? Porque
o Chiquinho Matarazzo, que era casado com a prima dele, a Mariângela, quando esteve em lua de mel em Veneza, na época dele, eles perderam o lugar deles no hotel no Daniele, porque o Daniele deu o apartamento deles para o Duque de Windsor, que tinha chegado com uma companhia muito maior do que eles esperavam, para uma das bienais que já existiam. Tá? Então o papai ouviu que eles tinham ficado sem, então disse, então vem para casa. Eles tinham um andar inteiro, eles ficaram uma semana na casa do meu pai. E foi aí que eles se conheciam e tal. E eles queriam muito falar com minha mãe para saber como que ela tinha conseguido tirar meu pai da Itália. Porque eles tinham um genro deles, da Mariângela, quer dizer, que era casado com a irmã dele, a Virgínia Hipólito, que tinha o mesmo papel do papai em Roma, entendeu? E ele estava preso ainda. Então eles queriam mais se informar para saber. Como é que ela fez para sair de lá? Que história é essa, hein? E depois disso tudo, a Constanza amargou um bocado até se tornar essa referência no mundo da moda que ela é hoje. Temos mais um intervalo agora? Sim, mas voltamos já com o Persona. Continuando o Persona de hoje, com momentos marcantes das nossas entrevistas de 2024. Agora vamos falar de teatro musical e com um mestre nesse assunto, Tadeu Aguiar. Que vem emendando grandes sucessos no teatro musical, um atrás do outro. Tadeu Aguiar aí pra gente ver. O teatro musical é uma forma de arte cujas origens remontam aos antigos gregos, que intercalavam música e dança em suas peças. Ao longo dos séculos, esse gênero teatral evoluiu, incorporando diferentes estilos e influências culturais. Suas montagens são conhecidas por produções elaboradas, geralmente com cenários e figurinos grandiosos e atuações empolgantes, que carregam multidões às plateias de todo o mundo. No Brasil, o gênero se desenvolveu a partir das revistas musicais e, mais tarde, em espetáculos como Jesus Cristo Superstar, Evita e Hair, só para citar alguns grandes sucessos. A partir dos anos 90, o teatro musical tomou impulso por aqui. E hoje, inúmeros profissionais, entre atores, bailarinos, músicos, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, nos encantam com a sua arte. Dentre eles, o nosso convidado de hoje, Tadeu Aguiar, que com os seus trabalhos como ator e diretor teatral responsável por grandes produções, enriquece os nossos palcos e o imaginário da nossa gente. Dizem, inclusive, que você tem uma bela coleção aí de trilhas sonoras. Você sai garimpando por aí, é isso? Por onde passa? A gente viaja muito, então todas as peças que eu assisto eu compro CDs. E as que eu não assisto, porque já aconteceram, então devo ter mais de 4.000 CDs. Caramba! Metade desses CDs deve ser relacionados ao teatro musical. Uau! É a tua paixão desde sempre, né? Eu gosto de teatro, né? Eu todo ano dirijo um drama, uma comédia e sempre um musical. Mas eu adoro. Porque o musical você consegue estar ligado em todas as outras possibilidades. A dança, o canto, a cenografia. Eu adoro ver essa coisa das transições dos cenários, da transição da luz. Eu acho isso tão complexo e tão fascinante. Eu adoro. Você mencionou aí também nos bastidores, né, que você é muito ligado à música por ser músico e também acaba produzindo em cima das partituras, né, quando você está pensando numa trilha, enfim. Como é que é isso, Tadeu? Na verdade, sim, algumas vezes eu traduzi os espetáculos que eu produzi. Né? Então, eu gosto porque você vai procurando
as palavras que você quer colocar como referências em português das palavras em inglês, mas que sejam muito próximas da versão original, né? Eu acho que isso que é importante, porque quando você faz uma back translation, que geralmente os americanos pedem, tem que ser muito próximo daquilo que eles escreveram, porque senão eles rejeitam. Então você tem que refazer a tradução. E nesse momento é que eu entro na peça, porque eu tenho que ler aquela peça 500 mil vezes, né? E eu trabalho com a partitura, porque eu coloco as sílabas em cima de cada nota. Evidentemente, às vezes rouba um pouquinho, uma nota mais, uma nota menos, porque às vezes é muito difícil você encaixar a sua ideia. Que às vezes você consegue encaixar uma ideia mais simples, mas não fica tão bonito se você colocar, sei lá, uma semínima a mais na canção. Então, nesse tempo, você fica muito dentro de um espetáculo teatral, né? Você fica com fone de ouvido 12 horas por dia, lendo a peça, encontrando a melhor saída. E nisso também, nessa construção da partitura em português, você já vai construindo o espetáculo na sua cabeça. Então, por exemplo, para a minha próxima peça, eu já tenho tudo como eu quero fazer. Já tenho o cenário, já tenho as coisas todas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Agora, você teve uma relação muito próxima com outra especialista em musicais, que foi a Bibi Ferreira. Chegou até a dirigir a Bibi em alguns espetáculos, né? Como é que começou esse relacionamento e você tem alguma história marcante sua com a Bibi? Tenho. Na verdade, sim, eu conheci a Bibi em 1986, mais ou menos. Eu fazia uma peça aqui em São Paulo com a Cleide Ácones e o Jorge Dória, chamada Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. E aí a Bibi foi ver, e aí gostou muito do meu trabalho, mas o dia que ela foi assistir, eu quase não fiz a peça, porque eu tremia tanto que a Bibi Ferreira está na plateia. E aí, no final, ela veio me cumprimentar, você é muito talentoso, garoto, não sei o quê. Tá? Eu falei assim, que bom, muito obrigado. Eu quero que você vá ver meu espetáculo. Aí, logo depois, ela começou a fazer Brasileira, Profissão Esperança, aqui no Teatro Procópio Ferreira, uma nova versão, uma nova produção. E eu vi pelo menos umas 40 vezes a peça. Aí ela me deixava ver tudo quanto é lugar, do fosso da orquestra, do palco, das coxias. Então, eu vi muito. E comecei a ficar muito amigo dela, muito amigo. E aí a amizade foi continuando. Aí fui para o Rio de Janeiro, ela foi a primeira pessoa que foi avalista de um apartamento para eu morar. Ela foi avalista, tenho guardado esse contrato até hoje. Depois eu fiz um show com a filha dela, que ela dirigiu, com a Tina, chamava Entre o Louro e a Morena, era uma peça do Flávio Marinho. E aí fiz muitas coisas com a Bibi. Depois fizemos um espetáculo, que depois ela continuou por muito tempo, chamado Bibi Canta e Conta Piaf. Ele foi construído para a reinauguração da Praça Paris, no Rio de Janeiro, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com a SB. E aí fiz várias vezes essa peça, esse musical com ela. E quando ela completou 50 anos de carreira, ela convidou uma única pessoa para estar com ela no palco, que fui eu. Ai, que lindo então, isso. No momento da Piaf, eu entrava e cantava a Croissance à l'amour com ela, e eu tenho gravado esse pedaço, e ela fala coisas lindas para me apresentar. Então, eu apaixonado por ela. Incansável ele, não? E além disso, o Tadeu é um profissional premiadíssimo e que está sempre produzindo com seu parceiro, o Eduardo Bacri. Maravilha. Verdade. Mas, por falar em incansável, vamos encerrar o programa com uma atriz que, aos 83 anos de idade, continua firme e forte nos palcos. Uma integrante de primeira hora do renomado grupo Galpão, de Minas Gerais. Com passagens também pelo Cirque du Soleil. Também é a Teuda Bara. Companhia teatral fundada em 1982 em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Grupo Galpão tem suas raízes no teatro popular e no teatro de rua. Suas montagens se caracterizam pela fusão entre o popular e o erudito, o tradicional e o contemporâneo, numa combinação de apurado rigor técnico e estético e cuidadosa pesquisa, que resultam na abordagem inovadora de suas peças. Nesses mais de 40 anos de existência, a companhia já se apresentou em mais de 100 cidades no Brasil e por quase 2 dezenas de países da América Latina, América do Norte e Europa.
Suas montagens somam quase 2 milhões de espectadores. Sucesso que atesta o caráter universal dos espetáculos e consagram o Grupo Galpão como uma das mais importantes companhias teatrais brasileiras. Dentre os fundadores do Galpão, a nossa convidada de hoje, Teuda Bara, que participou de quase todas as montagens dessa conceituada trupe teatral. E um dos grandes sucessos do Galpão foi a histórica montagem de Romeu e Julieta, dirigida pelo Gabriel Vilela, né? Foi. Onde entrava, inclusive, a cena da Esmeralda, a perua, veraneio, né? Onde vocês carregavam as tralhas e figurinos e elenco, né? Como é que foi a experiência de chegar com esse espetáculo na Inglaterra? Menina, a gente não tinha nem essa expectativa, não, tá entendendo? A gente foi um espetáculo. Gabriel falou assim, deu 5 títulos para a gente pesquisar e falou: eu volto e quero que vocês montem esses 5 workshops, mas eu quero que todos sejam em cima dessa veraneio. E aí ele escolheu o Romeu e Julieta. E nós começamos a ensaiar. Quando o espetáculo ficou pronto, no caminho da montagem, eu fui sentindo que era um grande espetáculo. Porque eu chorava nos ensaios, sabe? Eu chorava nos ensaios. E para mim o espetáculo tinha tudo. Tinha um lado político, tinha um lado, né, que era terno, amoroso, tinha um lado... Era maravilhoso o espetáculo. E ele, para poder fazer isso, ele falou assim, nós vamos ensaiar num lugar aberto, porque eu não posso ensaiar teatro de rua dentro do galpão. Sim. Aí nós fomos para o Morro Vermelho e lá nós começamos a ensaiar no Morro Vermelho. Quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi mudar os figurinos. Eu quero os figurinos tudo caiado, igual essas casarinhas aqui. O amarelo, o azul, que é as cores de xadrez do que eu quero os figurinos todos assim. A figurinista pirou. Mas aí, em algum momento, vocês decidiram levar o espetáculo lá para o Globe Theatre. Nós fomos convidados a participar de uma... que não foi uma praça que ia ter... Era uma coisa que estava falando, coisas de Minas. Uhum. Tinha roupa de Minas, comida de Minas, não sei o quê. E o teatro, eles levaram o Romeu e Julieta. Nós fizemos 3 ou 4 espetáculos lá, nesse lugar. E o pessoal do Globo foi lá ver. E aí eles convidaram a gente para conhecer o Globo e depois eles convidaram a gente para fazer uma temporada lá. Foi emocionante. Foi emocionante, porque você, no palco do Shakespeare, aquelas coisas que você vê em cinema, sabe? Você vê ali a plateia em pé comendo, que é uma coisa que eles fazem. Porque quando eles não gostavam, eles jogavam pão no tomate lá nos atores. Mas assim, todo... E eles têm um amor, uma coisa por esse tempo, essa apresentação, que uma moça que tinha casado, ela saiu do casamento e foi de noiva com o noivo assistir o nosso espetáculo. Que demais. Fazia parte da comemoração dela, sabe assim. Agora, naquela apresentação, um diretor do famoso Cirque du Soleil estava na plateia, te convidou para fazer parte do Cirque du Soleil, e a gente tem um depoimento aí de uma pessoa que viu você trabalhando no Cirque du Soleil. Oh! Eu sou fã do trabalho da Teuda há muitos anos. Eu sou tão fã que eu fui em Vegas assisti-la num show monumental do Cirque du Soleil. Eu entrei naquele teatro monumental e vi aquele palco gigantesco. Eu falei, ela vai sumir aí. Aí, de repente, vem um pássaro mecânico enorme lá no céu, imenso, lá no alto daquele palco. E, de repente, está ela lá, gigante.
com uma luz, uma humanidade que ninguém no show tinha. Eu não sei direito o que aconteceu, porque foi um turbilhão de emoção na minha cabeça, que eu chorei muito. Todas as vezes que a Teuda entrava em cena, eu me lembrava de Minas, eu me lembrava da cachaça que a gente toma todas as vezes que eu vou lá e ela me convida. Eu nem gosto muito, mas a gente vai. E de como essa mulher tem um gigantesco magnetismo que faz transbordar o nosso coração de emoção. Aliás, para que a arte serve? Para nos emocionar. E ela sabe fazer isso muito bem. Parabéns, Teuda. Te amo sempre. Olha que lindo. Ulisses é um amor. Ulisses é um amor. Ele que levou o Gabriel para nós. Ele estava dando uma oficina, nós estávamos fazendo uma oficina de teatro com ele, lá em Tiradentes. Não sei se mais onde era. A gente foi fazer a oficina com ele, e aí ele falou, vocês precisam de um diretor. Um grupo sem um diretor não vai dar certo. Atualmente, vocês estão apresentando, o Grupo Galpão, né? Está apresentando o espetáculo Cabaré Coragem. Cabaré Coragem. Que você faz justamente a dona do cabaré. Faço a dona do cabaré. Já são quase 30 espetáculos. Brava! Já são quase 30 espetáculos no Galpão, muitos prêmios. E a gente comentou aí em algum quadro, quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de espectadores. Palcos, ruas, né, em várias partes do mundo. Para a gente encerrar o programa, você poderia nos mostrar um trecho de uma fala sua no Cabaré Coragem sobre a Mamãe Coragem? Dizem que a guerra acaba com os fracos, mas quem é fraco já está acabado. Se vende de tudo nessa guerra. Não se pergunta raça, credo, crença, só se pergunta o preço. Meu nome é Coragem, Mãe Coragem. Mãe por ter tido 3 filhos sempre debaixo das asas. E Coragem porque atravessei um fogo de artilharia com 50 pães na carroça para vender. Tudo dando bolô, não dava para perder. Se vende de tudo nessa guerra, do pão à ideia. Com o sapato bom e o bucho cheio, até o caminho para a morte fica mais suave. Só uma coisa eu não podia admitir, entregar meus filhos para a guerra. Sou Coragem, mas morria de medo que a guerra levasse meus filhos. Mas quem engorda as crias com a guerra tem que dar algo em troca. Dito e feito. Música. Ô,